Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre dependência química por adolescentes. Falei no final do primeiro bloco que as locuções são diferentes, todas elas importantes para a melhor compreensão, para a massa crítica, para a formação da crítica do telespectador. E a psicóloga Roberta coloca num tema fundamental. Nós falamos sobre causas e efeitos, mas quem está no centro de tudo é o sujeito, não é? Isso, acho que é o sujeito e acho que é da gente pensar, então, como eu dizia antes, se a grande maioria experimenta, o que faz com que alguns embarquem nessa e outros não, né? E daí sim eu penso que a prevenção, esse tema, prevenção, e pensando mais na área da saúde, então, né, e da psicologia, mais estritamente, assim, por onde que passa isso? Então, informação, que foi o que eu entendi um pouco do que tu trouxesse como projeto, acho que é um dos pontos importantíssimos, que as pessoas saibam sobre as drogas, o seu uso, os seus efeitos, as consequências e também os ganhos, porque a gente não pode também ser hipócrita de dizer que não dá prazer usar droga, porque se não desse ninguém usaria, né? Eu acho que quanto mais a gente tratar com verdade o assunto, mais a gente alcança principalmente esse público jovem, né? Que é um público... Então eu acho que a gente tem que analisar isso, a pessoa, né? Por que eu preciso usar droga? A droga, como está dito o próprio nome, ela é um medicamento. Ela faz um bem para o seu estado. Então, se eu estou ansioso, tenso, angustiado, eu sou hiperativo. Uma criança hiperativa que não foi tratada adequadamente na sua infância, quando ela entra na adolescência, ela está mais hiperativa ainda. Aí oferece para ela a cannabis sativa, por exemplo, e ela se acalma. E o hiperativo é rejeitado pelo grupo e para se incluir, ele acaba aceitando a sugestão do grupo. Isso, e daí é o começo do conflito. E aí ele começa a usar e para ele aquilo tranquiliza ele. Ele vai se sentir mais sereno, menos agitado. Então, como a cannabis sativa é uma droga sedativa, uma droga depressora do sistema nervoso central, assim como o álcool, ao contrário da cocaína, que é estimulante, e da heroína, que é estupefaciente. Então, as pessoas usam porque elas precisam. Mas, na verdade, como a Roberta muito bem falou, por que umas pessoas usam de uma forma experimental, experimentam todas as drogas e não se fixam em nenhuma, sendo que algumas são mais perigosas, como no caso do crack, né? A dependência é mais rápida. Em alguns casos, chega quase imediata, né? Eu queria fazer uma observação, doutor Ricardo. Preocupação com o sujeito, né? Que é o que a Roberta levantou. O sujeito realmente é a preocupação maior, apesar de a gente ter, de vez em quando, essas falas da droga como uma entidade, que foi uma observação tua. Por exemplo, com a chegada desse jovem que me procura ou que a família procura, nós fazemos um encaminhamento para o projeto Proteger, que é dentro da URGS, até um trabalho que me deixa mais tranquilizada, porque dificilmente a gente encontra esse tipo de especialização. É um grupo multidisciplinar, que vai justamente fazer uma análise inicial, né? Conhecer esse sujeito, explicar o que fez com que ele penetrasse, né, nesse mundo à procura de uma paz, né, porque em geral a pessoa está à procura de alguma coisa quando entra na seara das drogas. E aí lá com essa análise se faz o encaminhamento e o tratamento adequado. O grande problema, e aqui eu vou ser assim, bem severa, né, do seu ponto de vista profissional, eu preciso ser assim, nós temos que verificar o que a droga faz na sociedade como consequência deste sujeito que optou pelo uso, né? Ele optou pelo uso, tá? O que aconteceu com ele? Vamos ver, vamos fazer análise. Porém, no momento que ele está sob o efeito do crack, vamos pensar em alguma coisa bem drástica que aconteceu essa semana. Ele mata a esposa, a companheira, enfim. Eu estava sob o efeito da droga, estava sob o efeito do crack. Tá, passou por uma entidade, isso aí é um caso real que eu estou relatando, passou por uma entidade, foi analisada, a questão da hereditariedade é algo bem preocupante,
pai alcoolizado, né, enquanto a criança estava crescendo, e toda aquela violência familiar, toda a parte social. Porém, as consequências disso, que é o que aparecem nos jornais aí, nos jornais marrons em especial, é aquela morte, é aquela perda que a sociedade teve. Mas, nós, Sônia, temos que nós temos que nos armar para... A palavra armar não está boa. Vamos pensar, nós temos que nos organizar para trabalhar em conjunto. Mas para isso a gente tem que se basear em dados, né? Então, o que nos guia hoje é a estatística. Qual é a maior causa de morte entre os usuários de crack? Homicídio. Homicídio. Por quê? Porque eles usam o crack e aí brigam nas cracolândias entre eles próprios e um mata o outro, por motivos fúteis e banais. No alcoolismo, a maior causa de homicídio da sociedade brasileira e o maior local de causa de homicídio é dentro de bares e botequins. Fins de festa. Fins de festa, todo mundo e alcoolizado, fim de baile, né, todo mundo alcoolizado. Aí chega lá pela madrugada, um olha para o outro, paranoide, desconfiado, já dá com... A maioria dos homicídios que ocorrem é dentro de botequins, em jogo de taco. Um dá com um taco na cabeça do outro. Totalmente banal e fútil. O que aconteceu? A prefeitura de Diadema, no interior de São Paulo, tinha uma incidência de homicídio altíssima. O prefeito resolveu proibir a abertura desses bares. O funcionamento dos bares depois das 23. Até as 22 horas. Reduziu o número de... Isso foi em 2005 já. 2005, mas reduziu assim barbaramente. Então tu vê que as coisas, quando tu toma medidas concretas, objetivas, é a proibição, outro doutor, exemplo, é isso que eu falo. Sim, por isso que eu estou defendendo a proibição, veementemente. Outro exemplo, a lei seca e a balada segura. Sabe em quanto que diminuiu o número de acidentes de automóvel? Motoristas alcoolizados? 22%. Não é muito, mas é bom. Ou seja, quando é uma coisa boa, o que aconteceu aqui em Porto Alegre? Logo que essa lei seca foi estabelecida, os restaurantes tinham vans, ofereciam, mesmo como se fosse hoje um dia eu fui no Copacabana. Levar para casa. Tá. Dali um pouco de tempo para cá, desapareceram atrás das vans, ninguém mais fala nisso. As pessoas encomendam um táxi, elas um grupo vai se organizam, que vai para dirigir. Tá, houve uma mudança cultural. Houve uma mudança cultural positiva, que nem essa do homicídio de Diadema. Que nem o uso do fumo na Exatamente. década de 80. Exato. Então, quer dizer, quando você tem leis bem claras, bem objetivas, o que me chama a atenção é que essa lei das drogas que está sendo votada no Congresso Nacional, agora ela foi engavetada e só querem votar depois das eleições. Por que eles querem votar só depois das eleições? Está muito estranho. Eu acho que essa questão era para ser discutida e debatida. Está falando do projeto do Dr. Osmar Terra? Exatamente. É uma polêmica muito grande. Eu acho que o interesse é deixar passar esse momento e se discutir com um governo já estabelecido. Mas só que aí tem dois... Mas essa lei seria impopular? Ela é não, impopular, acho que muito pelo contrário. Tem uma parte impopular, doutor. Ela é impopular para os traficantes, porque aumenta as penas, dobra a pena. O que alguns juristas, inclusive amigos meus, disseram? Não, então vamos prender todo mundo. Já não tem cadeia suficiente, você vai prender todo mundo que usa crack e maconha, o que vai ser? Vai ser um manicômio geral. Eu também acho isso. Agora aí tem uma grande contradição, que nós estamos hoje num momento de conflito. Foi feita uma lei no Brasil chamada Lei Antimanicomial. Então, o que houve? Abriram-se todos os hospitais psiquiátricos, realmente eram depósitos de pessoas, era uma vergonha. Né? Então, nós tínhamos 6 mil pacientes. As famílias absorvessem seus entes, né? Algumas famílias já eram dentro daquilo ali mesmo. O São Pedro tinha 6 mil leitos, 6 mil leitos. O Hospital de Barbacena tinha 10 mil leitos. Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, uns 10 mil leitos. Então, aquilo ali era um horror. No Hospital de Barbacena morreu Heleno de Freitas. O Hospital de Barbacena tinha um trem de louco, né? Trem Mas de aqui doido. nós tínhamos um trem
que trazia os problemáticos, às vezes eram surdos apenas, mas não se sabia às vezes era herança. A deficiência. O irmão mais velho pegava todos os outros Pedro. irmãos e botava dentro do trem e ficava com a propriedade. Às vezes o cara queria se separar, pegava os filhos e a mulher e para casar com outro. Então era uma verdadeira loucura, que é uma coisa absurda. Só que o que aconteceu? Hoje nós não temos leitos psiquiátricos suficientes e apareceu essa epidemia do crack. E houve o aumento, né, que dobrou do alcoolismo. Então nós ficamos, não houve expansão suficiente, né? Então nós ficamos nesse dilema. Claro que nós temos que internar em condições plenas, houve um aumento dos leitos psiquiátricos dos hospitais gerais, um aumento, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais leitos psiquiátricos que hospitais gerais. O aumento de residentes nessa área. Os residenciais terapêuticos, o centro de atenção psicossociais, né? E se proliferaram os albergues, as casas de Isso, passagem. Mas no entanto, o que aconteceu? Porto Alegre, vou falar de Porto Alegre, aumentou a sua população de rua, sendo que grande parte dessa população de rua são pacientes doentes mentais, usuários de crack, de álcool, esquizofrênicos, e hoje estão na rua, abandonados, sem medicação, sem higiene, sem alimentação adequada. E às vezes até se consegue algum leito, mas eles não querem internar. Então eles ficam ali em torno, na Cidade Baixa, daquele sopão. Sim, dos pobres. Ali perto da Ipiranga, do Largo São Domingos. Getúlio com a Ipiranga. E nos albergues eles não querem ir. Por quê? Porque o albergue tem horário, precisa tem tomar norma, banho. tem A obrigatoriedade contingente. do banho. Então eles vão lá Não e pode ter pegam. relações sexuais, não pode beber. Então eles pegam o alimento, né? Vão lá, buscam o alimento, mas ficar não ficam. Né? Claro, mas eu acho que esse debate tem outro tensionamento, assim, né? O governo não permite acesso a essas pessoas, é uma questão social do nosso país, né? Então não tem acesso a trabalho, educação, saúde, né? E aí também responsabiliza esse sujeito por fazer um uso de uma droga que me parece, por um lado, que era isso que a gente falava antes, assim, por um lado, um uso medicamentoso, que seja para ser anestesiado, frio, né, da angústia, da fome, de toda uma outra. Então, eu acho que são, e agora com essa função da Copa do Mundo também, essas políticas mais higienistas, de que, bom, o que vamos fazer com esse pessoal agora que o mundo vai olhar para o nosso país, né? Não sei o quanto se estaria interessado nessas pessoas ou numa imagem. Eu acho que até tu falou, Roberto, esse negócio da Copa, não é o mundo olhar para o país. Eu acho que, na verdade, a Copa está fazendo o próprio país olhar para si mesmo. Tá aí a Copa, sou amigo pessoal do Filipão, do Mortosa, quero que o Brasil ganhe. Mas, no entanto, acho que até no final foi bom ter tudo isso para a gente parar e pensar, né, e avaliar. Né? Na ideia que se tem era de se vender um país que estava ótimo, maravilhoso, e parece que está faltando algumas coisas. Né? Mas eu tenho que fazer uma observação aqui. Não posso deixar passar. A Copa é esse momento, né? E aí tu estás falando de higienização, esconder, maquiar, etc. e tal, né? Mas por ocasião de um trabalho de recenseamento que a gente fez de população de rua em 2001, provavelmente, até chamada Operação Centopeia, que a gente trabalhava em conjunto com o Exército, com várias instituições ligadas à saúde, fizemos um recenseamento principalmente da população de rua que vivia aqui na Ipiranga, embaixo dos viadutos, das pequenas pontes ali. Qual foi a medida governamental da época? Não vou expressar nenhuma crítica, vou falar o que aconteceu. Fecharam, impossibilitaram tapumes. A entrada destas pessoas com concreto e tijolos na parte de baixo, então elas não tinham mais condição de chegar tem umas ali. coisas aqui que nos deixam... Então são coisas que me surpreendem, assim, porque Mas qual seria a medida naquele confirmar momento? Uma coisa né? contigo, Sônia. As nossas cracolândias, né, nós já temos, aqui não são que nem São Paulo, imensas, mas nós já temos. Inclusive, eu queria Ali na José Montauri, inclusive. Aonde é que fica a Secretaria de Segurança do Estado? Fica na Voluntários da Pátria, perto de um albergue grande que tem ali. Que o pessoal fica no entorno, porque ele também fica gravitando na rodoviária.
Nós temos ali uma mini Cracolândia muito discreta, até porque o tempo nas proximidades do Beira-Rio, as obras da Copa acabaram afastando a Cracolândia, né? Mas tínhamos ali Tinha ali, também, talvez a agora maior tá delas. ali no Eu acho que a centro. Roberta colocou uma coisa muito importante, como o próprio Batista chamou a atenção. Na verdade, nós estamos doentes, nós estamos com uma sociedade nós. doente. Então, o que a gente vê? A população brasileira, 54% da população geral usa álcool pelo menos uma vez por ano. Mas não usa de uma forma, uma festa e tal, mas usa. Não quero ser radical Nem aqui. que seja o champanhe, o Mas espumante 18 do a fim de ano. 20% são alcoolistas, ou seja, são usuários, usam todos os dias. Né? Desses 18 a 20%, 50% deles ou tentaram ou se mataram. Né? São dados que nos deixam muito preocupados. Né? Na área do suicídio, É a questão do efeito depressivo, né? Que é Exato. típico do Depressivo. álcool. Exato. O álcool é Típico do depressivo. álcool, Exato. depressivo. Ele é depressão externa nervocental. Então a gente vê que essas doenças, né, elas não estão sendo devidamente tratadas. As depressões, a ansiedade, que hoje é uma... Né, eu acho que está todo mundo ansioso, nós vivemos uma sociedade na era da ansiedade, não é? Então o que está ocorrendo? Nós estamos doentes e nós não estamos sabendo, não é nem tratar, porque eu acho que a preocupação não é de tratamento. O tratamento vem depois. Primeiro, é diagnosticar e, segundo, a partir desse diagnóstico, fazer a prevenção. Né? Então, por exemplo, essas crianças, né? Agora, atualmente, quase tudo que é criança é hiperativa, né? Tem uma epidemia de Todo mundo né? tomando Tudo Ritalina. Deve faltar Ritalina no mercado nos Ritalina. próximos dias. Então, Né? assim, as crianças são hiperativas, os adolescentes adultos, tudo é bipolar, todo mundo é bipolar. Eu tenho um amigo meu que diz assim, não, eu sou tripolar, eu tomo 3 polar por dia. Né? Eu vou fazer um merchandising aqui no teu próprio... Agora, eu queria só tocar num ponto que tu trouxesse da lei antimanicomial, né? E acho que dentro dessa seara vem, então, acompanha a questão das políticas públicas para álcool e outras drogas, né? Que também foi legislada e, bom, dentro desse projeto, então, a questão da redução de danos dos consultórios de rua, né? Desse resgate, porque eu estou de acordo, assim, que a prevenção que a prevenção passa pela informação, como a gente dizia antes. Mas passa, Roberto, uma coisa essencial, pela educação. Isso, e pelos vínculos, né? Porque educação não é só informação de conteúdos, acho que isso é uma parte importantíssima, mas a educação e informação, para que ela opere, né, seja validada, ela passa por um vínculo amoroso junto, né? Por um vínculo que resgate o reconhecimento. Aí tem um problema, Roberto, que a gente tem vários problemas, nós estamos aqui para analisar e resolver problemas. Quando eu fazia residência médica de psiquiatria, faz tempo isso, eu sou formado há 31 anos, né? Nós tínhamos o Centro de Atendimento ao Educando, que trabalhava junto às escolas. E nós fazíamos basicamente a prevenção de todas essas situações que nós falamos aqui. Do alcoolismo, detectar o uso, diagnosticar aquela criança que faltava muito, criança abusada, agredida, aquela coisa toda. O que aconteceu? De uma hora para outra, a gente notou que nós estávamos sendo boicotados dentro das escolas. E aí nós vamos estudar por quê. Né? Porque todos esses problemas, as doenças, elas são democráticas, principalmente a questão da droga. O álcool atinge a todos, não tem distinção de raça, de cor, de credo, de classe social. Atinge a todos, sem exceção. E o que ocorre? Dentro dessa área, todos os funcionários também têm esse mesmo problema com os mesmos percentuais. Então a gente sentia que era sabotado. Aí então nós fomos discutir. Aí muitas vezes os professores diziam assim, aqui doutor, eu sou professora e já não ganho o suficiente para desempenhar a minha função e sou sobrecarregada. E agora vocês querem que a gente, além de professora, seja psicóloga também? Não, nós não vamos fazer isso. Isso era o que era verbalizado. Mas hoje tem os SOIs, né? Cada escola tem o serviço de orientação educacional que recebe os alunos em tese, né?
para serem ouvidos, mas na verdade o que eu vejo confabularem assim, a respeito dos seus problemas. As crianças ficam mais na escola do que com seus pais. Né? Por quê? Porque todos nós hoje estamos trabalhando em 1, 2, 3 lugares, né? A gente precisa disso. Então, esses dias a gente diagnosticou crianças usuárias de crack com 10 anos de idade, mas foram diagnosticadas com 13. Aí chamamos a mãe, e a mãe ficou estupefata. Mas como que eu não vi? Pois é. Sabe por que tu não viu? Porque tu é nossa colega. Era uma colega nossa, uma técnica de enfermagem, e ela trabalha em 2 ou 3 hospitais, e ela chega em casa, aí ela ficou se culpando, mas eu quero dar um tênis Reebok pro meu filho, dar uma viagem, eu me esforço, me mato trabalhando para ter um carrinho bom para a gente passear, ter um apartamento, ter a nossa casinha. Eu digo, eu acho que todos nós também fizemos o mesmo. E então a gente cuida muito desses bens materiais e esquece, né, muitas vezes, suporte de emocional. olhar para o filho assim, que está o dia inteiro na internet, né, daqui a pouco ele está tentando se matar, está num site. Mas tu vê que é interessante, porque a droga, a princípio, me parece, as drogas não são simpáticas nem antipáticas, elas são objetos, como o tênis Reebok é um objeto, né? E às vezes a gente, acho que é uma questão também da nossa sociedade, né? De toda a questão do capitalismo ao extremo, né? Os objetos acabam adquirindo valores de que os sujeitos acabam sem valor e os objetos com valores. Por que será que muitos de nós, ou quase todos nós, né, vemos mais valor, talvez? É um exemplo, né? Não que seja sempre assim, mas trabalhar 3 turnos para poder dar o tênis Reebok, bom, quem sabe podemos trabalhar em 2, não ter o tênis Reebok, mas poder estar presente, poder ter um olhar direcionado. Hoje que, assim, ó, todo mundo tem que viajar, todo mundo tem que ter carro novo e tal, mas não estamos nos preocupando com o sentimento das pessoas, que as pessoas estão a velha sofrendo. história. Ser ou ter não existe mais, parecer ter é fundamental. Não é? Exatamente. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, mas temos 2 minutos agora, lamentavelmente, aquele momento antipático do programa em que ninguém pode ser interrompido. Está 2 minutos para cada um para mensagem de encerramento. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, eu acho que esse debate ele é rico, né? Mas ele tem que ser aprofundado. Eu tenho uma página, como todos nós temos, né, no Facebook e tal, e lá a gente faz uma discussão. E anteontem, o ex-ministro da Saúde, José Temporão, entrou na minha página para debater essas questões das drogas. E ele me chamou a atenção, Ricardo, não esquece que a droga mais pesada de todas é o álcool. Então, por isso que eu quis enfatizar essa questão aqui do álcool e até colocar Ricardo Nogueira, Porto Alegre, que a gente mantém um debate. Nós temos também um site de prevenção ao suicídio, que a gente mantém esse debate lá com os colegas, com os amigos, né? E que é um debate bem rico, assim, de dados, né? E de pesquisas, para trocar essas informações. Então, nós temos que trocar cada vez mais, cada vez estudar mais e também começar a se mexer rapidamente antes que seja tarde, né? Porque eu estou vendo, parece que a gente está entrando numa Sodoma e Gomorra, né? Então, se nós não tratarmos e cuidarmos da nossa sociedade, que ela está caótica, nós vamos acabar onde? Né? Então, a questão da manutenção da própria espécie humana. Diga-se de passagem, que me chama muita atenção, que às vezes as pessoas falam assim, mas tem que ter um tratamento humanizado. Tem que ser humanizado, isso na verdade, é o óbvio, isso é o óbvio ululante, né? Ser humanizado. Muito obrigado, doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, pela participação mais uma vez no Democracia, aqui pela TV Assembleia. Delegada Sônia da Linha. Bom, vou deixar aqui os nossos contatos, dizer que a prevenção é o caminho segundo a nossa ótica, né? Nós temos desenvolvido esse trabalho pelo Rio Grande do Sul e o retorno tem sido muito gratificante. Sabemos que é uma gota no oceano, sabemos que nós temos uma série de carências que fazem com que a gente não consiga atender a todos que nos procuram. Mesmo assim, nós estamos ali com a finalidade de fazer agenda, com a finalidade de atender as escolas, atender as empresas privadas, atender aqueles que estão interessados em saber o que é a droga, o que ela proporciona de
problemas na vida social e toda a sistemática que vai fazer com que a pessoa possa olhar com clareza a situação da droga no nosso país hoje. Nós temos uma página, um perfil de Facebook, DIPE, D-I-P-E, DENARC, né? Que é um local onde nós colocamos as nossas atividades para que as pessoas possam comungar conosco. Nós temos um número de telefone, que é o 32889990, onde está o nosso pessoal de atendimento. E também temos, se os senhores quiserem, um Twitter, que volta e meia eu me manifesto, tenho seguidores, que é o @del de delegado Sônia, @delsônia. E nós continuamos assim, entendendo que nós temos que olhar com muita parcimônia a questão da liberação da maconha em especial, que é o assunto do momento, em razão das dificuldades que nós podemos ter no momento que o jovem não esteja bem orientado, não esteja bem focado na sua vida, e para isso nós estamos lutando, a prevenção em primeiro lugar. Muito obrigada aos colegas aqui presentes, ao jornalismo e ao programa Democracia. Obrigado, delegada Sônia da Linha, diretora da Divisão de Prevenção e Educação no DENARC, pela participação no Democracia. Psicóloga Roberta Giacoboni. Queria de novo agradecer ao programa, agradecer a Sônia e o Ricardo pela possibilidade da gente debater esse assunto, um assunto relevante, polêmico, atual, super atual, né? E que, como eu disse antes, tem várias aberturas, várias formas de a gente pensar, né? Queria retomar um pouco, então, o tema, porque acho que a gente foi divagando sobre diversas perspectivas, né? Mas o tema, então, hoje era poder pensar as toxicomanias na juventude e bom, pensando um pouco nesse foco, né, de raciocínio, eu acho importante, assim, que a gente informe, que a gente transmita a ideia de que, por mais que muitos possam pensar, né, que a proibição e que a pressão para que o não uso se faça seja uma alternativa, e sim, é uma alternativa, não é a única, né? Mas que talvez mais importante do que a gente ter posições firmes e xiitas, radicais, sejamos partidários da legalização, da proibição, do uso ou do não uso, que a gente possa conversar sobre isso, né? Do jeito mais sincero possível, do jeito que traga a verdade sobre o assunto, desde todas as perspectivas, os males que pode causar, os benefícios que também pode trazer. E para os pais, educadores e professores, acho que é importante, assim, que mais do que catexizar o jovem a fazer ou não fazer, poder ter um olhar para o jovem, poder escutar o jovem, poder saber das suas questões e poder trabalhar no olho. Muito obrigado, psicóloga Roberta Giacoboni, da Sociedade de Psicologia, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando nós falamos sobre a situação de dependência dos adolescentes, assunto que voltaremos a debater.